Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus ressoa em nossos corações. Na oportunidade de hoje, vamos abordar 3 reflexões sobre o perdão. A primeira pergunta que propomos: existe alguma relação entre o perdão que a gente pede a Deus e o perdão que a gente concede ao próximo? E a doutrina espírita nos responde que sim, existe relação entre esses 2 tipos de perdão. Podemos lembrar daqueles trechos do Evangelho que se encontram em Mateus: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E também: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E além desses trechos do Evangelho, nós encontramos na própria oração dominical: perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Então, existe sim a relação entre o perdão que pedimos a Deus e o perdão que concedemos ao próximo. E, para confirmar e reforçar, encontramos a parábola do credor incompassível que Jesus nos contou. Abre aspas. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que quis ajustar contas com seus servos. A começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e as crianças e tudo quanto tinha, para que fosse pago. Então, prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, libertou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, agarrando, estrangulava, dizendo: paga se algo me deves. Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muitos e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, convocando-lhe, disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogastes. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que estás nos céus, se não perdoardes de coração cada um a seu irmão. Fecha aspas. Então, nós podemos observar que a relação de perdão que a gente pede a Deus e a relação de perdão que a gente concede ao nosso irmão, ao nosso próximo, é reflexo de um e reflexo de outra, uma reflete a outra. O bem que praticamos ao nosso irmão reflete a relação que temos com Deus e com o Cristo. Se não somos caridosos para com nossos irmãos, também faltamos com o nosso dever para com Deus. Vamos ao seguinte trecho de Mateus, que se encontra no capítulo 25. Abre aspas. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer,
Tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? Quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E também encontramos o reflexo de uma para com outra no trecho de Atos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, Saulo de Tarso perseguia os cristãos, mas era o próprio Cristo que ele perseguia. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Outro trecho que se encontra em Mateus capítulo 5. E podemos também refletir que a medida desse perdão subordina-se ao modo pelo que se haja perdoado. Não seremos perdoados desde que não perdoemos. E é uma afirmação de Kardec que se encontra no livro Céu e Inferno. Isso porque a doutrina nos explica que a lei de justiça, de amor e de caridade é a mesma para com todos. A lei de igualdade nos irmana. Somos naturalmente iguais porque nascemos simples e ignorantes e sujeitamos-nos às mesmas leis, e o sol nasce para todos os homens. Deus é um só para todos, é infinitamente perfeito, é imutável, não faz acepção de pessoas, e todos nós, criaturas, somos irmãos. Por isso o chamamos de Pai Nosso. Kardec nos afirma e nos conclama para a seguinte indagação: com que direito reclamaria ele o perdão das suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Esse suposto direito seria a negação da universalidade das leis divinas e também a negação da perfeição de Deus. Muitas reflexões. Mas vamos à segunda proposta, a segunda reflexão. Existe relação entre o perdão que se concede ao próximo e o auto-perdão? O perdão ao próximo é também reflexo da misericórdia que temos para conosco, eis que condenamos ou perdoamos a nós mesmos de forma inconsciente. O Espírito Paulo, apóstolo, nos instruiu que, ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. O auto-perdão é uma das dimensões do perdão, porque nós nos nutrimos do amor que damos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. O amor cobrirá a multidão dos pecados. Com todos esses ensinamentos, podemos concluir: se todas as nossas existências são solidárias e se as impressões dos nossos desvios ficam registradas nos reforços das nossas almas, teremos oportunidade de perdoar no outro aquilo que possivelmente o fizemos nessa ou em outras reencarnações, libertando-nos da culpa. Todos nós temos necessidade de reconhecer que somos reciprocamente devedores e credores. Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Também não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme haverdes julgados os outros.
empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E indo ao fim da nossa palestra, nós chegamos à terceira reflexão. Essas três relações, que são de mim para com Deus, de mim para com o próximo e de mim para comigo mesmo, elas são recíprocas e solidárias? Sim, fazem parte da mesma realidade. Não é possível amar a Deus e odiar ao nosso próximo. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Primeira Epístola de João. Se encontramos na história da humanidade o homem assimilando os caracteres da divindade em que acredita e adora, deveremos, como cristãos, refletir o amor do Criador e o Evangelho ensinado pelo Divino Mestre. Disse-nos Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. E como discípulo do Mestre, João Evangelista, em sua conhecida primeira epístola, nos exorta: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 7 a 13. E assim, com essa mensagem maravilhosa, encerramos a palestra agradecendo a oportunidade, pedindo a bênção de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai, graças a Deus e a Jesus.